Oi. Antes de dormir, a Bebele já tá dormindo. Antes de dormir, eu queria falar um pouquinho com vocês, contar como foi hoje. A Bebele ficou, assim, chatinha, sabe? Ela ficou muito choraninha, tava querendo colo o dia todo, sabe? E eu não sei, mas eu fiquei ansiosa hoje. Então, não sei se ela ficou ansiosa, daí se eu fiquei ansiosa ela ficou chorona, ou se vice-versa, sabe? Se ela ficou chorona, daí isso me trouxe ansiedade. Aí fiquei ansiosa, sabe? Bastante ansiosa. E a minha amiga veio aqui e trouxe uns pãezinhos, sabe? Com fruta cristalizada, outro com polvilho, pão de polvilho e tal, que eu gosto, né? Eu gosto assim, mas eu tô fazendo uma mudança alimentar, né? Então, eu gosto de fazer o low carb e gosto de fazer o jejum intermitente também. Então, assim, eu tô diminuindo bastante a minha alimentação, sabe? E tô trocando coisas muito calóricas por coisas mais saudáveis, né? E tô diminuindo o tempo da comida, da minha ingestão. E como eu fiquei ansiosa e ela deixou esses pãezinhos aqui, então eu tô meio que atacando os pãezinhos, sabe? E assim, mesmo eu pensando, eu não posso fazer isso, eu tô beliscando, que é porque eu tô ansiosa, né? Então, às vezes acontece, né, gente? A gente tá focada, né? E alguma coisa acontecer no dia que tira o teu foco. Às vezes acontece, né? Hoje eu consegui fazer o jejum intermitente, eu comi na hora que eu queria comer. Comecei a comer durante o dia, né? Na hora que eu desejei, eu planejei. E agora, para fechar a janela alimentar do jejum intermitente, eu passei por isso, sabe? E é difícil porque a gente mantém o dia todo em foco, né, na regra. Daí tu vê que o final do dia tu deslizou. É como se eu tivesse perdido um dia, sabe? Como se eu tivesse perdido um dia, botado um dia a perder. E foi isso mesmo, né? Mas eu sei que amanhã vai ser diferente, eu sei que amanhã eu vou conseguir manter o meu foco, né? Vou começar a comer na hora planejada também. E vou respeitar esse horário do fechamento da janela alimentar, né? Então eu não vou ultrapassar o horário. Eu até quero dormir mais cedo também, né? Para que eu possa acordar mais cedo, possa ser mais produtiva durante o dia. E dormindo mais cedo não atrapalha a minha janela, né? Porque quanto mais tempo eu ficar acordada depois de fechar a janela alimentar, quanto mais tempo eu ficar acordada, mais tempo que eu posso estar, talvez até ali, sentindo fome. E aí fica difícil, né, manter o jejum. E às vezes a gente até pode pensar assim, não vai adiantar nada, né? Já coloquei o pé na jaca e chutei o balde, então eu vou comer mesmo, porque daí já fiz besteira, né? E não é assim, gente, não é assim. Todo dia é uma luta, todo dia você tem que dar os seus passos para aquilo que você quer alcançar, né? Então a gente sabe que é difícil, não é fácil, né? Mas todo dia a gente precisa lutar pelo que a gente quer. E esse ano de 2023 eu decretei que vai ser o meu ano da diferença. Vai ser o ano que eu quero atingir os meus objetivos em vários campos da minha vida, sabe? E agora que eu tô com a minha bebê, eu penso assim que eu preciso dar um bom exemplo pra ela, sabe? Eu preciso dar certo por ela. Então eu não posso cair na besteira de falar, não é assim mesmo, vou fazer assim mesmo, não deu certo, pronto, não vou mais fazer. Não posso fazer isso, né? Então eu vou batalhar sim por ela, pra dar o exemplo pra ela.
E eu deixo esse incentivo para você também, né? Se hoje não deu, amanhã tu começa tudo de novo. Tu vai atrás do que tu quer, sabe? E vai dar certo, tenha certeza disso. Então a gente não pode parar de correr atrás daquilo que a gente quer, né? Nunca, a gente nunca pode parar. E assim, a gente sabe que é difícil, né? Principalmente quem lida com ansiedade, todos os problemas emocionais, né? Parece que quando você dá um passo errado, pronto, acabou o mundo, né? E não acabou, gente. Todo dia é um novo amanhecer, todo dia é um novo dia. Então, se não deu certo ontem, tenta hoje. Se não deu certo hoje, vai tentar amanhã e vai dar certo. Uma hora vai dar certo, né? É só encontrar um bom motivo, uma boa motivação, um bom combustível e vai adiante, né? E eu ia deitar, eu ia dormir agora. Aí eu pensei, não, eu preciso falar isso. Porque às vezes a gente que é mãe, às vezes a gente tá assim, tão angustiada, tão aflita, dependendo de como foi o dia com a criança, né? Tu ficou naquela loucura o dia inteiro, assim, a criança chorando, tu com as coisas pra fazer e ansiosa e preocupada, sabe? Com os afazeres de amanhã, com os de hoje. Se a criança vai dormir de noite, se não vai, sabe? Tu tá morrendo de sono, tu já tá cansada. Então, às vezes a gente fica assim, né? Chateada, né? Daí, tudo aquilo ali acaba gerando muita ansiedade na gente, né? Mas às vezes vai acontecer de você dar um deslize, de você fazer alguma coisa que você se arrependa, né? Quando você vai dormir. Às vezes tu vai se arrepender de ter dado aquele grito com a criança. Não é uma coisa que tu queria fazer. Às vezes tu vai se arrepender de ter dado talvez uma palmadinha em cima da fralda da criança, sabe? Porque tu tava assim tão cansada, tão estressada, que tu fez aquilo e naquele exato segundo tu já se arrependeu, sabe? Então isso acontece sim. E a gente não é a pior mãe do mundo por causa disso. A gente só é uma mãe real. Eu já teve vezes assim de, sabe, quando eu tava, hoje até não, assim, mas no começo, nos primeiros meses que a Isabelle se debatia muito pra dormir, sabe, de madrugada, eu tava assim com tanto sono e tão estressada que ela não queria dormir, que eu não judiava dela, sabe, mas eu dava um abraço assim tão forte nela, dava um abraço assim tão forte, que ela ficava muito nervosa, sabe? Mais ainda do que já tava. E ela ficava muito nervosa, ela ficava assim, roxa de raiva, sabe? Brava. Mas era a forma que eu tinha de extravasar também aquela raiva que eu tinha também, porque eu tinha raiva, gente, naquele momento ali, sabe? E às vezes... eu sei que acontece com muitas mães isso, sabe? Principalmente nos primeiros meses ali, onde a criança ainda tá se adaptando à vida exterior, sabe? Fora da barriga, tudo. E aquela mãe tá ali com aquela criança nova, entende? Então, às vezes acontece assim, daquela criança chorar tanto e às vezes não dorme. Tem criança que não dorme. E tem mãe que fica muito cansada, com sono, gente. O sono, assim, eu acho que é o pior inimigo, sabe? Claro, tem a cólica, né? Tem tanta coisa. Mas o sono, que a mãe não dorme, gente. Puxa vida. Olha, a gente só vai entender como o sono é importante quando a gente não dorme mais, sabe? Quando te falta noite pra dormir e a criança não dorme. A Isabelle sempre dormiu, sabe? Nunca passou noite em claro. Mas também ela acorda 2, 3 vezes por noite, né? E às vezes isso vai me pegar de manhã. Então, assim... às vezes a gente fica tão estressada no meio de tudo isso que a vontade que a gente tem é de pegar essa criança e tacar na parede. Entendeu? Pegar e jogar pela janela. Essa é a verdade. Às vezes a gente tem vontade de fazer isso, de deixar essa criança chorando até
ela não aguentar mais. Às vezes dá vontade. E às vezes a gente chora junto. Porque a gente tá cansada, porque a criança não para de chorar e porque tu pensou isso. Às vezes a gente chora também. De puro cansaço, de pura culpa, de puro estresse no último, sabe? Então às vezes a gente tem vontade assim de pegar aquela criança e jogar fora. Ai, gente, é difícil, sabe? Assim, tem mãe, olha, eu já vi comentários que falava assim, ó, tu não sabia que era assim? Por que tu tá reclamando agora? Tu não sabia que era assim? Gente, mas uma coisa é certa, uma coisa é tu imaginar, a outra coisa é tu tá vivendo aquilo. É muito diferente, tá? Muito. Mas uma coisa é tu tá na hora, sabe? Do pega. É esse o problema, tu tá ali no meio daquilo ali. Porque não tem como você imaginar uma coisa e você realmente sentir, saber o que vai acontecer. A menos que você já tenha vivido aquilo, sabe? Então, assim, claro que eu imaginei que eu ia passar a noite em claro, óbvio, eu pensei isso. Eu sabia que eu ia sentir dor, eu sabia que ela ia chorar, que ela ia ter cólica, eu sabia de tudo. Mas a gente vivendo aquilo é totalmente diferente do que imaginar. Entendeu? Porque na imaginação a gente não tem sono, na imaginação a gente não tem dor, na imaginação a criança não sente dor de cólica. É tudo pensamento. A gente não tem estresse quando a gente está pensando, quando a gente está imaginando. Porque tudo isso são só pensamentos. Pensamentos não doem, sabe? Não te dão sono. Pensamentos não causam sono. É privação de sono. Você tá entendendo o que eu tô falando? Você tá entendendo que você é inteligente, né? Então, assim, ó, quando a gente tá na situação que a criança tá chorando, tá gritando e tal, é diferente, gente. Então não tem como, assim, ó, criticar. E uma coisa que eu notei também, assim, ó, é que o pior inimigo da mãe, a pior pessoa que vai criticar essa mãe é outra mãe, entendeu? E isso, assim, é de uma tristeza muito grande, é de uma crueldade muito grande. Porque uma mãe tem que acolher a outra mãe. Uma mãe que entende tudo que a outra mãe tá passando tem que acolher, tem que apoiar, tem que ajudar, entendeu? Então, se você quer fazer uma crítica, não faça uma crítica, porque essa mãe já se critica 24 horas por dia. Não faça isso, não seja cruel, não faça isso. Essa mãe já se culpa. Você conhece aquela frase? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E você também vai culpar essa mãe por alguma coisa que ela não tá conseguindo fazer, pela situação. E a gente sabe que essas situações passam, que vai melhorar, sabe? Então, assim, ó, ajuda ela a passar por essa situação difícil. E outro dia, ela vai levar isso de letra, sabe? Então, não vamos criticar as mães, vamos se apoiar, vamos se ajudar. Entende? Tu não tem que criticar ela. Não faz isso, não é bom. Se pra ti, na tua situação, foi fácil, quando tu viveu aquilo foi fácil, perfeito. O objetivo é esse. Essa é a ideia. Mas se essa mãe não tá conseguindo fazer as coisas do jeito que tu conseguiu, então ela precisa de ajuda, ela não precisa de crítica. Entendeu? A gente não tá numa competição. Não é uma competição de quem é a melhor mãe. Tu é uma boa mãe, tu é uma excelente mãe. E isso é indiscutível. Tá? Então, segura a tua crítica. Segura. De verdade, tá? Porque assim, você não sabe o que essa mãe tá passando em casa. Às vezes ela não tem apoio de ninguém, tá? Então, vamos segurar essa crítica pra ti. Tu não fala essa crítica pra ela. Tu não faz isso, não precisa, sabia? Nem tudo a gente precisa falar o que a gente pensa. Mas a gente pode ajudar a pessoa, a gente pode apoiar, a gente pode
mudar a vida da pessoa, o dia da pessoa. A gente pode mudar o dia da pessoa, né? E às vezes, assim, o dia da pessoa foi uma grande merda, de verdade. Mas aquilo que tu fez vai mudar não só aquele dia. Vai mudar, assim, dias. Às vezes aquela ajuda que tu deu fez a diferença pra ela, sabe? E às vezes as pessoas falam assim, às vezes as mães, tem mães que falam assim, eu não quero opinião, não me dá opinião, não quero saber. Mas tem mães que gostam de ser ajudadas, sabe? Que gostam de alguém dando orientação. Claro que tu vai entender ali, né? Se essa mãe, ela vai aceitar uma sugestão, né? Então, às vezes, tu pode, como tu é inteligente, tu entende as coisas, tu faz, né? Tu dá uma ajuda ali e observa a pessoa, observa essa mãe, vê se ela tá gostando, se ela tá aceitando. Se ela continuar aceitando, tu vai continuando a ajudar. Senão, a pessoa tem o direito de fazer as coisas do jeito que ela quer, né? Mas não fica criticando, não fica falando, no meu tempo era assim, eu conseguia fazer tudo, né? Eu conseguia fazer tudo com tantos não sei quantos filhos. Mas isso não é legal, gente. Isso não é legal. Tu não tá ajudando essa mãe, tu tá deixando ela pior ainda, sabia? Então não faz isso não. Não é legal. Tá bom, gente? Então, assim, são toques que eu tô dando, porque eu acabei de passar por essa fase. Não passei totalmente ainda, porque a minha Isabelle vai fazer 1 ano, né? Mas algumas coisas que eu consegui já pescar, eu consegui entender, né? Passei por coisas assim, né? Passei pelo estresse, por querer pegar essa criança, né? E fazer uma loucura, mas é só pensamento, gente. É só assim, é porque fica no nível tão grande de estresse que tu quer até sair correndo, tu quer fugir, né? E eu já passei por críticas, né? Eu me criticava, eu me culpava. Aí vem outras pessoas e criticam também, sabe? Ou menosprezam a tua maternidade, querendo dizer que a maternidade dela é melhor e a tua não é tão boa quanto a dela. Querendo passar que ela foi uma mãe melhor ou ela é uma mãe melhor e tu não é uma mãe tão boa assim, que tu não sabe de nada, sabe? Passei por isso, então a gente fica mal. A gente fica mal, tá? Então não faz isso não. E mãe, tu aguenta aí, tá? Vai ficar tudo bem, tu vai conseguir. Tu é a melhor mãe do mundo pro teu filho. Acredita nisso, tu é a melhor mãe do teu filho. Às vezes tu pode pensar assim, eu não sou uma mãe tão boa. A fulana parece ser uma mãe tão pronta, tão capaz, tão preparada, né? Mas não é, gente, não é. E assim, a gente aprende a ser mãe. Ser mãe não é um pacote fechado, não é um curso fechado que tu adquiriu isso, tu já tá fazendo, tu já sabe de tudo, não é assim. É no peito que tu mata, sabe? O jogo tá acontecendo e tu tá aprendendo. É igual um jogo de futebol, por exemplo. Tu sabe as coisas que vai acontecer, mas tu só pode atacar na hora que tá acontecendo, sabe? Então é isso que é. Ser mãe, a maternidade é isso. Tu tá ali na hora e na hora que tu tá aprendendo a fazer, tá? Então se aquela mãe é boa, é porque ela já passou pelo que tu tá passando. E ela ficou boa. E você vai ficar boa. Tu vai ficar excelente. E assim, com a experiência que tu tem, tu é a melhor mãe pro teu filho que esse mundo pode ter. Pro teu filho, tá? Então assim, não tem ninguém que seja a melhor mãe pro teu filho do que tu. Tá bom? Nunca esqueça disso. Eu sei que tu não vai maltratar o teu filho, eu sei que tu tá cuidando do teu bebê com o maior amor do mundo, tá? E eu confio nisso. Por isso que eu tô dizendo que tu é a melhor mãe pro teu filho no mundo inteiro,
porque eu sei que tu ama essa criança, eu sei que tu cuida para que ninguém judia dessa criança, e eu sei que tu se arrepende quando tu faz alguma coisa errada. Mas é assim que a gente aprende a ser a melhor mãe, cada dia melhor, né? O primeiro dia que tu foi mãe, pensa, tu lembra como é que foi? E hoje, né? Então a gente aprende, não tem? E assim, eu acredito em Deus, sabe? Eu acho que Ele dá uma sabedoria muito grande pra gente. E o amor também, né? Que a gente tem pelas crianças da gente, direciona a gente para um caminho melhor. Melhor pra criança, né? Melhor pra gente. Então é bom pra todo mundo. E eu sei que tu é capaz, eu sei que tu consegue, tu já tá conseguindo, tu tá muito melhor do que no primeiro dia, vamos dizer, né? Então assim, vai na fé, vai dar tudo certo, tá? Cada dia vai ser mais fácil e você vai estar mais preparada. Vão vir fases diferentes, ok? Mas você vai estar mais pronta, mais preparada do que o primeiro dia, tá? Tu consegue, vai na fé. Então é isso, gente, tá? Eu vou deitar, que já é tarde já. Eu vou dormir. A Isabela tá dormindo. Ai, eu tô com sono, gente. Tô aí só. Então, assim, obrigada, tá? Por ficar aí comigo. E se puder curtir, compartilhar, tá? Pra me ajudar a divulgar meu canal aí pra essas mães que precisam ouvir isso. Ouvir que elas são capazes, que elas conseguem, que elas são a melhor mãe do mundo pro filho delas. Então tu pega esse vídeo aqui, tu manda pra alguém que tu lembra que vai ganhar bebê, que já ganhou bebê, que tá com o bebê em casa, sabe? Manda, porque ela precisa saber disso, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, faça o que tu conseguir fazer. O que tu conseguir fazer aqui pra mim nesse vídeo vai me ajudar pra caramba, tá? Então, obrigada. Tudo de bom pra ti, tá? Coloca nos comentários o que tu tá achando dos meus vídeos. E também, se tu precisa de alguma ajuda, se tu quer alguma coisa, né? De conselho, de orientação. Ou ao menos desabafa, gente. Às vezes a gente só quer falar como é que foi, como é que tá sendo. Fala ali, tá? Conta o que tu quiser contar. Fala o que tu quiser falar. Tá bom? Fica à vontade aí no meu canal. Meu canal, assim, é a nossa sala, onde a gente vai conversar. Vamos colocar aqui o meu canal como se fosse a sala das mães. Onde tu vai chegar, tu vai contar o que tu quer contar, né, da tua maternidade. E eu vou bater papo contigo, tá? Daí chega outra mãe, já conversa também, tá? Porque às vezes a gente só quer falar, só quer soltar, né? Desabafar um pouco, tá bom? Então fica à vontade aí, pode falar mesmo. Estamos aqui pra isso. Tá? Então, obrigada aí por tudo, pela audiência, tá? Tô gostando muito de fazer esses vídeos, tô gostando porque eu gosto de contar como é a minha maternidade e eu tenho também vontade de ajudar outras pessoas, outras mães, né? A lidar com a maternidade delas, com a autoestima, né? Com a saúde emocional, saúde mental. Então, a gente precisa desse apoio, tá? E eu tô aqui pra te apoiar, eu tô aqui pra te ajudar. Então a gente tem que se apoiar. A gente que é mãe tem que se ajudar uma outra. Parar de ser inimiga, tá? Tu não tem que ser inimiga da outra mãe. Tu não tem que se criticar a outra mãe. Ajudar, sempre. Sempre estender a mão, tá bom? Então esse aí a mensagem que eu deixo. A gente apoia. A gente não critica e a gente não pune, tá bom? Beijos. Tchau.